Bom dia, família. Essa é mais uma explosão, a voz de Deus no celular, diretamente da minha fazenda Laranjeira. Estou aqui participando de um assunto muito delicado, mas estamos em cima dele para poder esclarecer alguns irmãos que não foram esclarecidos ainda. Primeiro, pega o meu canal, é muito importante dar um like aí, porque você vai saber de coisas absurdas que você não sabia, ou eles não falam. Primeiro, eles não usam o púlpito da igreja. Eles falam que o púlpito é só para Jesus. Eles falam, aqueles que são indoutos, não estudaram, proíbe os irmãos ler Bíblia, ou ler outro livro, não ser Bíblia, se ler outro livro fica sabido e outro livro é do diabo. Eu cresci, por exemplo, ouvindo nas guias pentecostais que política era do diabo. Quase se não fosse meu pai, que era pessoa culta, de roça, mas ligava o rádio, na época tinha um repórter né? Um rádio desse tamanho, tamanho de uma caixa de som de uma geladeira. Tinha que 7 horas em ponto sentar todos nós, olha, a família nossa era grande aqui na sala, e ouvir o repórter. A gente ouvia sobre tudo, né? Sobre aquele tempo da ditadura, aquele tempo da esquerda, da direita, tudo a gente já sabia, porque meu pai ensinava, né? Mas tem pais que não sabem, a igreja é um lugar educativo e cabe aos pastores educar as suas ovelhas, ensinar sobre tudo. Eu conheço muitas filhas de pastores, engravidam novinhas, porque os pastores e as mães não falam sobre sexo, não falam sobre usar a camisinha, não falam sobre prevenção, porque é uma política interna que não pode ser tocada. Vamos voltar para a política, que estamos na época da política hoje. Política não é do diabo. Agora, a politicagem, sim, é diabólica. A politicagem é o que os pastores fazem por fora. Eles vão lá atrás de bloco, atrás de cimento, atrás de melhoria para eles, não para a igreja. E eles induzem os crentes, os servos de Deus, a votarem nas pessoas que eles estão se vendendo. Isso aí não tem como querer esconder isso aí, não. Vou tirar aqui algumas exceções, mas a maioria se vendem às madrugadas, por bloco, por cimento, por telha. Nem eles, nem as esposas deles, nem filhos, votam no candidato, que eles vão lá à madrugada pedir voto. Mas na igreja, eles não podem dar um pulpo para a pessoa. Então a politicagem, ela tem que ser acabada. Mas a política não, ela é de Deus. Você pode olhar, se for olhar de Mateus a João, Jesus não tocou em política. Mas tinha os políticos. Tinha o prefeito de tal cidade. Se eu vou citar a cidade, são muitas. Tinha o governador de tal província. Tinha os satrapas, eram os governadores. Cada lugar já tinha a política. Mas a politicagem não pode ter dentro de um povo evangélico. Jesus abomina a politicagem. Mas a política é uma coisa constitucional. Então, na época de você ter esclarecimento, mas pega meu canal. Coragem Trabalho Oliveira, pega meu Face, já estou com o meu, voltei. Quanto mais eu estou na roça, mais aqui eu cresço. Porque aqui eu começo a buscar a direção de Deus, de pessoas mais sábias do que eu, né? Vamos botar aqui. Vamos botar uma coisa que eles falam muito: esquerda e direita. O que é a direita? A direita é monopolizada. Você já pensou? A direita trabalha para privatizar. Já pensou uma escola privatizada? O seu filho, a minha filha, se naquela fosse privatizada as escolas, como a direita quer. Eu estou falando que vocês não entendem, ninguém nunca ensinou vocês. Já pensou a saúde, se voltar para a escola, como é que um pobre formaria uma faculdade? Como é que o negro formaria em uma faculdade? Porque ela é privatizada. É o sistema da politicagem. Como é que o SUS poderia ser privatizado? O povo já fala mal do SUS, já detona por ele, que eu passo pelo SUS, é muito bom, tratamento excelente.
Agora imagine se fosse privacidade. Então tem essas questões, isso não é de hoje. Mas a gente só fica olhando para o momento. Eu quero abraçar a Crismel. Crismel, você é muito inteligente, você chega longe, viu? Politicagem não pode ir dentro da igreja. É coisa terrível, viu? Vamos botar. O que o pessoal, nós evangélicos, devemos cobrar do poder público? Projetos. Olha para o seu candidato que você vai votar, se ele tem algum projeto. Por que ele não pode entrar na igreja não, no templo que se congrega e falar sobre o projeto dele? Que saneamento básico falta, as igrejas calam, no dia eles ficam questionando, à vontade não, eles ficam questionando, né? Ficam questionando. Nem entende saneamento básico, transporte público. Tem muitas cidades grandes aí que o povo não pode fazer reuniões porque não tem transporte público. Eles têm que ter um bairro deles de pé até uma igreja, a uma localização de um templo. Não vou ficar falando igreja, não existe igreja. Igreja hoje é um comércio grande, é pior do que supermercado, entendeu? Porque além de tomar tudo, não devolve o troco, né? Então, se você não brigar por isso também, isso é direito do evangélico. Aí não, você fica brigando por fulano. E outra coisa que nós devemos acabar, eu quero deixar bem claro para vocês, com essa politicagem. Se nós elegemos uma pessoa que nos representa, hoje é uma vergonha. Hoje é uma vergonha. No Congresso Nacional é uma vergonha. Todos os pastores, talvez eu não consigo, sem exceção, que entrar no Congresso Nacional como senador, como ministro, a maioria que eu sei se venderam, se corromperam, perderam o caráter, mas a igreja que botou ele lá dentro. Então isso é politicagem. E Jesus abomina a politicagem, não a política em si. Você deve sim participar da política, talvez não como pastor, porque o senhor disse aqui que limita para uma coisa, não pode limitar para outra. Eu não acho que um pastor deve ser um candidato à política. Eu não acho, eu discordo. Até que uma vez eu entrei por ser indouto, terminei perdendo. E graças a Deus que eu perdi a eleição aqui na minha terra, para que eu não tivesse me corrompido. Talvez não, mas talvez a maioria aconteceu isso. Então eu vou deixar bem claro, a politicagem é que Deus abomina. Vamos ver o que você você que é evangélico, vive trancado em 4 paredes. E só tem as 4 paredes, você não tem a rua para evangelizar, você não tem seu carro para falar de Jesus. Só tem que falar de Jesus à noite. À noite. Joelho lá no lugar de adorar a Deus. Quando fala minha casa, é chamada casa de oração, essa casa aqui, meu irmão, ó. Essa casa, ela vota, é lei constitucional, é lei pública, regulamentada pelo Congresso. E outra coisa que vocês evangélicos têm que aprender, que presidente nenhum tem poder aqui no Brasil de governar. Todo mundo fala para ele, não, ele não governa, quem governa é o parlamento, quem governa são os vereadores, quem governa são os senadores, quem governa são os deputados, quem governa são os empresários que apoiam os candidatos, os presidentes, pois chama-se politicagem. Aqui no Brasil é assim, funciona assim. O que você deve olhar num político que você vai votar? O caráter, a determinação, o amor que ele tem por vocês nas 4 paredes suas, que são suas, do crente. Aqui é minha igreja, aqui é minha placa, meu pastor é melhor, pastor... Não, gente, melhor é Deus. E Deus deixou a política. Por quê? Por que Pilatos era senador naquela época?
embora por Pilatos não era judeu. Porque José de Arimateia participava de mesas, de gabinetes de políticas. Leia a Bíblia. Porque José de Arimateia atravessou a fronteira para pedir o corpo a Pilatos, que naquela época a lei hebraica, até 200 metros de um corpo morto ali, tinha que o urubu comer, os corvos. Ele foi a Pilatos porque ele tinha legalidade política. Então você deve ter legalidade. Se você quer uma orientação, você tem direito de escolher seu candidato em qualquer cidade. Deixa de estar com o rabo preso. Por que os pastores não falam assim, eu voto de fulano? Eles não falam nunca, porque a maioria deles se vende para todos os candidatos. Vende para vereadores, vende para prefeitos à noite, a igreja não sabe. Eles nunca apoiam um político. Eu estou aqui, ó. Aqui em Catiba, minha região, eu apoio Tânia Ribeiro, que eu gosto, é o partido que eu acompanho há muitos anos. É porque meu pai, eu tenho liberdade como pastor, porque eu não ando com o rabo preso com ninguém, pastor. Lá em Itajuípe, como eu sou cidadão de Itajuipense, eu voto em Cidantas, declaro para todo mundo, ainda peço o voto para ela. Por quê? Por quê, pastor? Porque eu achei nela caráter, eu achei nela amor, eu achei nela sinceridade, eu achei nela perseverança, eu achei nela patriotismo, que poucos têm. Agora eu pergunto a vocês, se a política não está dentro da igreja. Por quê, pastor? Lá nós fazemos sessões, lá nós escolhemos pessoas para cargo, lá tem até votos dentro das igrejas, ocultos que ninguém sabe. Ela não é politicagem. Então, totalmente errado. Então, escolha seu candidato, convide para a sua denominação, abençoe ele, ore por ele, entendeu? A Bíblia fala que não há autoridade que não venha de Deus. Se por acaso alguém está em um poder, foi Deus que colocou. Agora, se ele se politicar, é um problema dele, tá bom? Então, estou me declarando aqui para todo mundo do Brasil, aqui na Bahia, que lá em Itajuípe, eu apoio a minha candidata Cidantas com muito carinho, o respeito que ela tem pela cidade, o respeito que a cidade tem por ela. E aqui em Catiba, Bahia, eu estou com o meu candidato, é Robertinho, a vereador, que eu apoio, e a nossa prefeita Tânia Ribeiro, e nosso querido doutor Humberto, que é meu amigo. E lá em Itajuípe, nós temos uma candidata, que criou dentro da igreja também, a vereadora, nossa querida Jéssica, filha do nosso amigo, irmão da bebê, Raimundo. Eu tenho esse apoio, eu dou de coração, tá bom? Eu tenho liberdade, porque eu não me vendo. Então isso chama-se politicagem. Mas a política sempre perseverou desde o começo da época. Jesus que não entrou nessa, que foi sábio, tá bom? Bom dia, pastor Zelito, qual é o trabalho? Pega meu canal aí hoje. E outra coisa, lá em Barra do Choça também, eu tenho um apoio restrito mesmo ao Berdan Rocha, um grande homem que é amigo meu de infância também, esqueci de falar. Então você tem sua liberdade como pastor, porque eu não me invento para nenhum deles. Nenhum deles prova que eu fui à noite, pedi um saco de cimento a um, pedi um bloco a um. Mas tem muitos pastores, eu já apoiei muitos candidatos grandes aqui, não vou nem falar porque não vai adiantar. Mas eles me disseram, eles falam que eles não põem a gente para... Não apresenta a gente lá na igreja deles, mas eu não conto quantos vêm aqui à noite me pedir bloco, cimento, 30 votos, 40 votos, 50 votos, depois eles votam na gente. Então isso é politicagem, isso é contra o poder de Deus. Bom dia, pastor Zelito, eu quero abraçar a Crismel, a comunidade Voz de Deus, que tem sempre o coração aberto para isso, né? Que não faça politicagem, não. A política, ela existe, é constitucional, é lei mundial, tá bom? Bom dia, eu quero abraçar meu querido pastor Alzenberg, em Feira Santana, que é meu guru espiritual. Desculpa a expressão, tá? É que eu te amo tanto que você é o cara que me ensina. Bom dia, pastor Zelito, coragem e trabalho. E eu amo.